Olá a todos, chegamos agora na última aula do módulo de fluidos de completação do curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Na aula passada a gente falou mais especificamente dos tipos de fluidos de completação mais utilizados. Também falou um pouco dos aditivos que podem ser adicionados ao fluido de completação para que ele possa maximizar o processo de produção de petróleo. Nessa última aula, a gente vai falar um pouco dos procedimentos adotados principalmente pela Petrobras para o preparo e manuseio dos fluidos de completação. A gente vai falar um pouco sobre nomenclaturas para vocês se familiarizarem com o que é feito lá na Petrobras e também vamos fazer no final alguns cálculos, principalmente de diluição de salmouras e coisas dessa natureza. Aqui nós temos algumas nomenclaturas comuns, foi retirado aqui de uma apostila de um procedimentos da Petrobras para o manuseio de fluidos de completação. Então, a gente tem algumas nomenclaturas aqui de fluidos de completação utilizados, que é esse CAMAI, CAINGE e CASAC. A gente vai falar um pouco dos três, mas tem ainda mais três nomenclaturas de fluidos bases. Então, CADOC, que seria água doce ou água industrial sem aditivos. O CAMA, que seria água do mar, também sem aditivos. E o CAMAD, que é um fluido de completação preparado com água do mar e adensado com sais solúveis, sem nenhum aditivo, só os sais. Aqui a gente tem um procedimento de preparo para o primeiro fluido, que é o CAMAI, que é preparado com água do mar. Então, como previdências preliminares, você tem o técnico de fluidos, né, vai verificar o funcionamento dos equipamentos do sistema a ser utilizado no preparo. Isso envolve sistemas de fluidos de sonda e batch mix, que é de lavagem, né? Lavar rigorosamente todo o sistema de fluidos, tanques, linhas e calhas, utilizar água do mar para verificar o funcionamento das válvulas e dos drenos, corrigir vazamentos se necessário. Isso aqui seria o procedimento para o preparo do fluido. Aqui nós temos uma tabela com a composição de um fluido CAMAI, né? Então, os produtos, a gente tem água do mar, que é o diluente, a concentração é a concentração que se pede, cloreto de potássio, que é o inibidor de argila, cloreto de sódio, adensante, bisulfito de sódio 40%, que vai ser o sequestrador de oxigênio, que a gente já falou um pouquinho lá dos aditivos que são adicionados, né, no fluido de completação. Glutaraldeído vai ser bactericida. Preventor de emulsão é adicionado aqui também. E uma solução de soda cáustica para controlar o pH, que deve ficar entre 8 e 9. A gente viu a composição do slide anterior do fluido CAMAI e aqui a gente tem o modo de preparo, né? Então, inicialmente você vai adicionar água do mar no tanque que você vai fazer o preparo desse fluido. Logo em seguida vem os produtos sólidos relativos ao fluido a ser preparado. Em terceiro, você vai ajustar o pH adicionando, no caso aqui, NaOH, até você chegar no pH indicado, que é de 8 a 9, né? Depois você vai filtrar esse fluido em uma unidade de filtração absoluta no cartucho de 2 microns. E depois você vai adicionar os aditivos líquidos relativos ao fluido, né? Já o fluido Cange é um outro tipo de fluido, só que ele é preparado com água doce. Então, ele segue procedimento muito similar ao procedimento do anterior. Então, para fazer, inicialmente, você tem que fazer umas providências preliminares. Você vai verificar o funcionamento dos equipamentos do sistema a ser utilizado no preparo, do sistema de fluido de sonda, batch mix. Depois você vai fazer lavagem rigorosa de todo o sistema de fluidos de tanques e linhas e calhas, utilizando a água do mar para verificar o funcionamento das válvulas e drenos, e você vai corrigir vazamentos se for necessário. Mesmo procedimento antes do preparo que foi adotado no outro fluido, né? Aqui a gente tem a composição do CAINGE, utilizando água doce. Então, como os produtos, a gente vai ter água industrial, que vai ser o diluente. Cloreto de amônio vai ser o nosso inibidor de argilas. Você vai usar também um biocida aqui, a base de sulfato, e também um preventor de emulsões.
Nessa primeira tabela aqui nós temos as quantidades para o preparo de 100 bbl de um fluido Cainge, né? Então, utilizando água do mar, seria água do mar para 100 bbl, cloreto de amônio 8 sacos de 30 quilos, o bactericida em 150 ppm, que equivale a 3 libras em 100 bbl, 3 litros, desculpa, 3 litros em 100 bbl. Para vento de emulsão seria 32 litros. Aqui embaixo nós temos as propriedades, então salinidade vai ficar próximo aqui de 65, 70 ppm, 70 mil ppm. pH já é um pH mais baixo, né? Então tem que ter um pH de 6 a 7. Quantidade de cloreto, quantidade de magnésio, turbidez antes da filtração e após filtração. Então essas são as propriedades desse CAID. O modo de preparo é bastante similar ao anterior. Então, inicialmente você vai adicionar água doce ao tanque de preparo, adicionar os produtos sólidos relativos ao fluido a ser preparado, ajustar o pH, adicionando um agente alcalinizante indicado na composição, até obter o valor específico. Filtrar todo esse fluido numa unidade de filtração absoluta com esses cartuchos. E, por fim, adicionar os aditivos líquidos relativos ao fluido a ser preparado. Aqui tem mais um fluido, que seria o Kazakh, que é um fluido anticorrosivo, ou o Packer fluido, que a gente falou na aula passada, que é um fluido que ele fica acima do Packer e ele normalmente ele fica confinado no ar durante a produção do petróleo, né? Então ele tem que ser um fluido que ele não vai ser corrosivo. Lembra que a gente tinha falado que ele tem que ter propriedades isolantes, ou não apresentar uma alta compressibilidade, já que poderia ter variações ali de pressão e temperatura, poderia fazer com que esse fluido expandisse ali no anular. Então, o preparo dele é adicionar algum dos fluidos de completação como base e adicionar um inibidor de corrosão, adicionar um inibidor de corrosão sobre o fluido de completação de acordo com a composição salina, ajustar o pH se necessário. Então, às vezes você faz uma pequena modificação química no próprio fluido de completação para que ele possa se adequar e ser utilizado como um parque fluido. A gente falou desses procedimentos que envolvem o preparo de fluidos de completação adotados pela Petrobras, mas para vocês se familiarizarem com os termos e como é mais ou menos feito esse modo de preparo dos fluidos, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos de diluição. Então, aqui eu coloquei uma questão para vocês, mais ou menos do que é feito em campo, quando a gente vai preparar o fluido a partir de uma salmoura que você já tem ali em campo. E a gente vai fazer aqui esses cálculos. Então, diluição de salmouras. Em um tanque da sonda, tem disponível 1000 bbl de uma salmoura de NaCl com a densidade de 9,9 ppg. É preciso fazer uma diluição para produzir um novo fluido com a densidade de 9 ppg e 2.000 bbl. Para isso, calcule os volumes de salmoura necessários para a diluições utilizando ou água doce, que tem 8,34 ppg de densidade, ou água do mar, que tem 8,55 ppg como diluentes. Em seguida, calcule os volumes correspondentes de água doce e água do mar necessários para as diluições. Então, a gente tem uma salmoura concentrada de NaCl e a gente quer preparar um novo fluido a partir dela, fazendo uma diluição, porque a gente quer diminuir a densidade dela para 9. Então, a gente quer preparar 2.000 bbl desse novo fluido. Então, a gente começa anotando os nossos dados, né? O que a gente tem disponível? A gente tem uma salmoura de NaCl e um tanque, 1000 bbl dessa salmoura e 9,9 ppg. O que a gente quer? A gente quer o volume de água doce que a gente vai adicionar para preparar um novo fluido, que tem essa densidade, 8,34. A gente também quer a água do mar, isso considerando dois cenários. A gente preparando um fluido utilizando água do mar ou utilizando um fluido utilizando água doce. Com essa densidade aí de água do mar, 8,55 ppg, e a gente quer também o volume do fluido, essas são as informações que a gente tem. A gente tem que o volume do fluido diluído é 2.000 bbl, e a densidade dele tem que ser 9 ppg. Então essas duas informações a gente também tem. A gente também quer o volume de salmoura que a gente vai precisar diluir para que seja alcançado esse fluido diluído no final.
Vou responder essa questão utilizando água do mar como diluente. Então, utilizando água do mar, a gente vai ter essa equação, que o volume do fluido diluído vai ser igual ao volume de salmoura mais o volume de água do mar. E isso a gente sabe que tem que ser 2.000 bbl, porque no final a gente tem que preparar um fluido que o volume final dele vai ser 2.000 bbl. Então essa é a nossa primeira equação. Para encontrar a segunda equação, a gente tem que usar aquela equaçãozinha de diluição, né? Que a gente já conhece, C1V1 igual a C2V2. Ou a gente também usa ela muito para o cálculo de adensamento em fluidos aquosos. Vocês já devem ter visto essa parte de adensamento. Então, a gente vai ter aqui C1V1 mais C2V2 vai ser igual a C final vezes V final. Vou colocar aqui os dados que vai ficar mais fácil de entender. Substituindo aqui essas incógnitas, né, a gente pode substituir por concentração de salmoura vezes o volume de salmoura mais concentração de água do mar vezes o volume de água do mar, que é o nosso diluente aqui, né? Vai ser igual a concentração do fluido diluído ou concentração do fluido final vezes o volume do fluido final. Se a gente substituir, a gente vai encontrar aqui que a concentração de salmoura é 9,9 ppg, isso aqui já foi dado. A gente vai pegar o volume de salmoura e isolar aqui nessa equação. Se a gente isolar o volume de salmoura nessa equação, a gente vai ter aqui o volume de salmoura vai ser igual a 2.000 bbl menos o volume de água do mar. Mais a concentração a densidade da água do mar, né, que é 8,55 ppg, e vai ser igual ao volume de água do mar. Já o volume de água do mar vai ser igual a 2.000 bbl menos o volume de salmoura. A gente substitui aqui. Vai ser igual a 9 ppg, que é a densidade final que o fluido de completação vai ter, né? Vezes o volume dele, que é 2.000 bbl. Quando a gente faz esses cálculos aqui, a gente chega nessa segunda equação. 9,9 ppg vezes o volume de água do mar mais 8,55 ppg vezes o volume de salmoura é igual a esse valor aqui em ppg vezes bbl. É bom vocês sempre deixarem as unidades para não se confundirem. Aí agora é só isolar um termo aqui e substituir na outra equação. Juntando aqui as duas equações, a gente vai ter que 9,9 ppg vezes o volume de água do mar mais 8,55 ppg vezes o volume de salmoura vai ser igual a 18.900 ppg vezes bbl. E a gente também tem que volume de salmoura mais volume de água do mar é igual a 2.000 bbl. Então, se a gente isola um desses termos aqui, se a gente substituir, por exemplo, o volume de água do mar vai ser igual a 2.000 bbl menos o volume de salmoura. A gente substitui aqui e deixa tudo em volume de salmoura. Se a gente calcular aqui, no final a gente vai chegar aqui, para fazer essa diluição, a gente vai utilizar com o volume de salmoura de 666 bbl. Então a gente vai ter aqueles 1.000 bbl iniciais, a gente vai precisar, para preparar um novo fluido com essa densidade e nesse volume, de 666 bbl utilizando água do mar. Para encontrar o volume de água do mar, é só substituir aqui, vai ser a diferença, né? Então a gente vai utilizar 666 bbl de salmoura e 1.333 bbl de volume de água do mar para preparar um fluido diluído em 9 ppg e 2.000 bbl. Tem uma outra maneira de resolver essa questão, que seria por você determinar qual a fração de fluido leve que você vai utilizar para preparar essa diluição, né? Então, vou mostrar aqui. Eu prefiro a outra maneira, eu acho mais simples, mas se vocês quiserem saber mais uma maneira de fazer aquela questão, a gente pode mostrar aqui. Então, vou fazer o exemplo utilizando mais uma vez a água do mar. Então, a gente tem que a salmoura é 9,9 ppg, a água do mar tem essa densidade 8,55, é o nosso fluido leve, porque ele vai ser o nosso diluente. E a gente quer uma densidade final do fluido final que seja 9 ppg e o volume
o volume total aqui que seja 2.000 BL. Aí a gente vai ter essa equação aqui, que fração de fluido leve vai ser igual a dP menos dF dividido por dP menos di. E o que seriam? E no final, a gente vai encontrar, quando a gente encontrar, para encontrar o volume de fluido leve, a gente vai multiplicar a fração de fluido leve, que é o que a gente vai encontrar nessa equação, vezes o volume total. E o que seriam esses dados aqui, né? Então, dP seria a densidade do fluido pesado em ppg, DI seria a densidade do fluido leve em ppg e DF seria a densidade do fluido final em ppg. Vou mostrar aqui os cálculos como é que fica. Quando a gente substitui os valores, né, na equação, a gente vai ter que fração de água do mar, que é o nosso fluido leve, vai ser igual a dP menos dF dividido por dP menos di. dP é 9,9, dF é 9, que é a densidade final, vai ficar dividido por dP, que é a densidade do fluido pesado, que é a nossa salmoura, menos o DI, que é a densidade do fluido leve, que no nosso caso aqui é a água do mar, então seria 8,55. Isso aqui está tudo em ppg, né? Aí, no final, você vai ter um valor adimensional, que vai ser correspondente à fração do fluido leve, que dá 0,667. Para calcular o volume de fluido leve, vai ser igual a fração de fluido leve vezes o volume total. Então, quando você faz essa equação, você encontra que o volume de fluido leve que você vai utilizar é 1.334 dBl. E o de salmoura é pela diferença, né? Eu fiz os cálculos aqui utilizando água do mar, mas na questão vocês lembram que também pedia para que vocês fizessem essa diluição utilizando uma água doce. Então vocês podem fazer esses cálculos para praticar. É só mudar a substituição, né? No lugar do diluente ser água do mar, vai ser a água doce com aquela densidade de 8,34. Então, acho que era isso que eu tinha para falar com vocês nesse módulo de completação. É um módulo mais rápido, mais simples. Você já vem acompanhando no curso falar bastante sobre fluidos de perfuração. Vocês viram que em comparação com o fluido de perfuração, um fluido de completação geralmente é um fluido bem mais simples, um fluido mais barato, que você tende a ter menos exigências ali, você tem uma maior preocupação com a questão do dano em não fazer nenhum tipo de dano ali na região do reservatório que vai atrapalhar a produtividade do óleo. Espero que vocês tenham tido proveito nessa disciplina e se vocês tiverem alguma dúvida podem entrar em contato comigo por e-mail também, que estou super disponível. E um abraço e boa sorte.